Invisível, mas eu consigo ver. Foi me dada mesmo sem merecer. Um presente que o Pai me deu de graça. Olá, tudo bem? Olha, acabou agora o culto aqui na capela. Que você seja abençoado com essa palavra. E domingo que vem, te espera aqui no Cartódromo, em Volta Redonda, às 9h30 da manhã. Acredite, o arrependimento pode te abençoar. Bom, nós estamos no fim da série sobre o Evangelho. A gente sempre começa as nossas mensagens dizendo: nós estamos no meio de uma série, ou nós estamos começando uma série. Hoje nós estamos no fim da série sobre o Evangelho. Tem sido, as últimas 3 semanas foram muito legais, nós aprendemos muitas coisas, e hoje nós vamos terminar a série, a 4ª mensagem. Se você não assistiu ainda as mensagens, está tudo no YouTube, só colocar lá youtube.com/Capela Church. Todas as mensagens estão lá, você pode assistir a 1ª, 2ª, 3ª, foram todas muito boas. Se você não estava aqui nelas, eu vou fazer uma breve recapitulação e depois nós vamos seguir na mensagem. Na primeira mensagem, nós falamos sobre a intenção dessa série é responder a pergunta: o que é o Evangelho? Alguma vez você já passou na rua e conversando com alguém que não vai à igreja, não frequenta o mesmo lugar que você, a pessoa te perguntou: por que você vai na igreja? Ou por que você crê nesse Deus? Alguma vez já aconteceu isso com você? Quem já passou por isso? Então isso é um sinal de que você precisa se envolver mais com as pessoas que não são de igreja. Já começa aí. Você precisa arrumar tempo na sua agenda para passar mais tempo com as pessoas lá de fora. Porque se nós somos sal e luz no mundo, não adianta a gente só ter amigo crente. Amém? Então vamos começar essa mensagem já falando o seguinte: encontre tempo na sua agenda, vai no futebol, vai no churrasco, vai no show, sei lá, inventa um negócio na sua agenda para você fazer amigos que não creem em Jesus Cristo. Por quê? Porque aí vai acontecer contigo isso, você vai andar pela rua e a pessoa vai falar: tá, mas por que não entendi nada? A pessoa vai te perguntar por que você vai na igreja, por que você crê em Jesus, enfim. Se isso não tem acontecido com você, você precisa se envolver com mais pessoas, ou você precisa descarar que você é crente, né? Na mensagem passada nós falamos sobre Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho. Então nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Na primeira mensagem a gente falou que o Evangelho é um processo de reconciliação. Você não estava aqui? O que significa reconciliação? Significa trazer a paz de volta, trazer a ordem, aquilo que foi perdida a ordem. Lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo, nós perdemos a ordem das coisas, virou um caos. E aí, porque virou um caos, nós Deus trouxe a ordem de volta, e aí Ele fez essa reconciliação conosco. Ele não precisa de nós para essa reconciliação, Ele fez essa reconciliação, e aí a gente terminou a mensagem dizendo que Deus olha para nós como Ele olhava para Adão. Se você já ouviu as historinhas de pequenininho, Adão andava no jardim, era amigo de Deus, sem vergonha, sem medo. Então Deus passa a olhar para nós como Ele olhava para Adão, por causa dessa reconciliação. Daí na segunda mensagem nós falamos sobre redenção, que o Evangelho é um processo de redenção. O que é redenção? É comprar de volta aquilo que perdeu valor. No nosso caso é comprar algo que já tinha perdido valor por um valor completamente inflacionado, sem merecer. Essa é a redenção de Cristo, é o caminho que Cristo realizou. E no domingo passado nós falamos sobre o processo da aceitação, que o Evangelho é um processo de aceitação, ou seja, nós precisamos aceitar a reconciliação e a redenção que Deus fez por nós, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre a última parte da mensagem, que é arrependimento. O Evangelho é um processo de arrependimento. Nós vamos chegar lá. Então, como eu falei, a reconciliação, você precisa entender tudo isso junto. Reconciliação significa que você não merece estar na presença dele. Como na outra mensagem, a gente comentou que Deus é santo, nós não somos. Então, nós não merecemos estar na presença desse que é santo. E aí, por causa disso, Deus preparou essa reconciliação que traz paz, né? Para quem gosta de teologia, nessa mensagem a gente falou que o processo de reconciliação, como diz João Calvino, é a parte da salvação que traz paz entre Deus e os pecadores, e resulta na expiação do pecado, na propiciação da ira de Deus, que são termos teológicos. Você pode ver a mensagem lá, você vai entender. E aí, isso nos faz lembrar daquele versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é um dos versículos que todo cristão deveria saber de cor, viver de acordo com ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova
criatura, eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas se passaram. Então hoje, na tentativa de responder essa pergunta, o que é o Evangelho, já vou começar por aí. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma vida nova. Se você gosta de anotar, é bom você anotar. Quando você sair na rua, as pessoas te perguntarem, hoje eu vou te dar várias respostas, algumas delas engraçadas, outras não. O que é o Evangelho? O Evangelho é vida nova. Quando alguém te fala, o que é o Evangelho? O Evangelho é vida nova. Como assim? Aí você pega a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, como todo bom cristão das antigas, lê para ele e fala aqui, está escrito, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Você quer estar em Cristo? Acabou. Olha como é que é fácil evangelizar as pessoas. O que é o Evangelho? O Evangelho é vida nova. Depois dessa reconciliação que Deus fez, preciso que você vá comigo nessa história para você entender. Deus preparou essa reconciliação para nós, Ele não precisa de nós para essa reconciliação, e aí vamos dizer que Deus te oferece essa reconciliação, falou, quero fazer as pazes contigo, e aí você diz que quer, mas para chegar até Deus tem um caminho, então não adianta você falar assim, eu quero, se você não soubesse o caminho, e essa é a segunda mensagem que nós pregamos, a redenção, que foi o caminho que Jesus preparou. Redenção foi um caminho que Jesus preparou para Deus, por isso que João fala lá no evangelho dele, mais um versículo que todo cristão deveria saber de cor, João, capítulo 14, versículo 6, se eu não me engano, que é, eu sou o caminho, ninguém, hoje vocês estão crentes mesmo, hein? Hoje está todo mundo crente. A redenção é o caminho, esse caminho que foi preparado por nós, é como se nós estivéssemos aqui, ó, Deus está aqui, lá no céu, nós estamos aqui, aí Deus falou assim, quer? Eu quero. Como é que faz para chegar a Ele? Aí Cristo foi o caminho. Então se alguém te perguntar na rua, o que é o Evangelho? Qual que é a resposta? O Evangelho é o caminho. Quando alguém te perguntar, como assim? Caminho para onde? Caminho para Deus. O problema é que essas três coisas elas andam juntas. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para Deus, a verdade sobre Deus e a vida em Deus. Todo mundo quer o caminho, mas ninguém quer a verdade. Esse aqui é o problema. Nós vivemos uma sociedade que é muito imediatista, que é muito egocêntrica, então ninguém quer a verdade, todo mundo quer o caminho, todo mundo quer ir para o céu. Eu duvido que você conhece alguém, por mais ateu que ele seja, que fala assim, eu quero ir para o inferno, se o inferno existir. Não. Até o ateu vai falar, se é que esse negócio que você acredita é verdade, eu quero ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. O caminho é Cristo, só que o caminho vem com a verdade. Esses dias eu ouvi uma música que dizia o seguinte, que a mentira conforta, a verdade machuca. Olha que interessante, a mentira conforta e a verdade machuca. Em outras palavras, a mentira prende, mas a verdade liberta. O que João fala também lá? Outro versículo que nós deveríamos saber de cor. Hoje estou dando um monte de versículo para você, vai anotando. João capítulo 8, versículo 32, todo cristão deveria saber esse versículo de cor. Qual que é? Conhecereis quem é a verdade? Se você conhecer Cristo, você vai ser liberto. É igual Matrix, cara. Quem já viu Matrix aqui? Levanta a mão. Se você não viu Matrix, você precisa ver Matrix. Ela é quase a mesma coisa que a Bíblia, quase. Vê Matrix que você vai entender. Por quê? Tem uma cena no filme Matrix que o Morpheus ele encontra com o Neo e fala assim, ó, eu vou te dar duas pílulas, uma azul e uma vermelha. Se você tomar azul, você vai acordar amanhã do mesmo jeito que você acorda todo dia, nessa fantasia sua, nada vai mudar. Se você tomar a pílula vermelha, você vai ver as coisas do jeito que elas são. O Evangelho, se alguém te perguntar o que é o Evangelho, você tem uma resposta, o Evangelho é Matrix. Pode falar na rua com toda confiança, o que é o Evangelho? O Evangelho é Matrix, mano. É a pílula vermelha. Se você tomar, você vai ver as coisas diferentes. Você vai sair vendo as coisas aí diferentes, as coisas vão te incomodar, vai ficar ruim pro seu lado. Porque é a verdade liberta. No filme, o Neo começa a ver as coisas que ele não via antes, porque ele estava vivendo só na ilusão dele. Vai todo mundo sair daqui hoje e vai ver Matrix. Netflix vai bombar no Matrix hoje. Todo mundo depois da eleição vai ver Matrix. Enfim, o que é o Evangelho? O Evangelho é o Matrix. Continuando, o Evangelho também, na parte da aceitação, o Evangelho, esse processo de aceitação é importante a gente entender, porque às vezes a gente fala assim, o Evangelho é a reconciliação, a redenção e a aceitação, mas a gente precisa entender que nós não aceitamos a Deus, é Ele quem nos aceita primeiro. É extremamente importante a gente frisar isso. Por quê?
1 João capítulo 4, versículo 19, outro versículo para você saber de cor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não temos a capacidade de fazer isso se não for pelo amor dele que vem primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como diz um amigo meu numa música dele, antes do haja luz, houve cruz. Ele já sabia, ele já fez tudo isso por você. Que foi a história que nós contamos na mensagem passada. Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, quando ele vai embora, e aí ele gasta tudo que ele tinha que gastar. Quando ele volta, o pai já está correndo na presença dele. O pai está indo correndo ao encontro dele. O pai não está esperando ele vir se desculpar. O pai já está correndo para alcançá-lo, para abraçá-lo. E aí o pai recebe ele de volta. Ou seja, o pai é que aceita o filho de volta. O filho, nós não temos nem poder de aceitar Deus. Nós somos muito pequenos. E nesse de aceitar, a gente precisa entender que o aceitar, quando a gente fala que a gente não aceita Deus, o aceitar não é só receber. A gente pensa nisso, é receber também, receber essa reconciliação, receber essa redenção, mas é também entender. Entender. Você tem um cérebro para você pensar, é você entender o que Cristo fez por você. E aí quando você entende, por isso que aqui a gente normalmente não pede para as pessoas levantarem a mão, fazer uma oração mágica, nada disso. Por quê? Porque quando você entende o que Cristo fez por você, você se encontra um dia andando pela rua, sem perceber, você fala, eu sou crente e nem sabia. A maioria das pessoas que tem raiva de crente, tem birra de crente, né? Quando ela entende o que Cristo fez, ela fala, eu sou crente e nem sabia. Tem um monte de cristão aí, tem um monte de crente espalhado aí, fora da igreja, sabia? Tem gente que é muito mais cristão que nós, que nunca foi numa igreja. Sabia disso? Tem um monte. Eu conheço vários. Tem gente que é cristão dentro de outra religião. Uau! Agora você bagunçou na minha cabeça. Tem gente que é mais cristão que eu e você, dentro de outra religião. Então você está dizendo que todas as religiões levam a Deus? Tem acreditado? Todas as religiões levam a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nenhuma religião leva a Deus. Nenhuma. Nem a sua, nem a minha. Nenhuma. Religião não salva. Igreja não salva ninguém. Templo não salva ninguém. Culto não salva ninguém. Dízimo não salva ninguém. Oferta não salva ninguém. Sacrifício não salva ninguém. Nada salva. Só Cristo salva. Só Cristo salva. Por isso que naquele versículo ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele estava querendo dizer o seguinte, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser pentecostal, pode ser reformado, pode ser budista, pode ser umbandista, pode ser candomblessista, pode ser muçulmano, pode ser ateu. Nenhuma religião vai trazer para o céu. Nenhum ritual, nada. Só Cristo salva. E aí eu posso fazer uma pergunta: o que não é o Evangelho? Porque quando as pessoas te perguntarem o que é o Evangelho, você vai falar, o Evangelho é Matrix, o Evangelho é, o que a gente já falou aqui? O Evangelho é vida nova, o Evangelho é um caminho, mas ele não é uma religião. Já fala isso de vez logo para a pessoa lá fora, para quê? Para ela já vir avisada, porque o vir aqui também não leva ninguém para o céu. Amém? Amém. O Evangelho não é uma religião, é um relacionamento que eu e você temos com Cristo. Ele não é um Deus abstrato. Nosso Deus não é um Deus abstrato, Ele é vivo, e você tem acesso a Ele direto, porque Ele já fez a ponte, basta você caminhar pela ponte. Continuando, só Cristo salva. E aí na mensagem passada, comentando sobre isso, alguns de vocês devem ter visto já. Se você não viu, procura lá na página, que foi engraçado. Nós fizemos um pagode na mensagem passada, para exemplificar o que é o Evangelho, porque a gente falou, o Evangelho não tem meio termo, ou você está dentro ou você está fora, é o ioiô, né? Não tem ioiô de você fica, não tem como a pessoa ouvir a palavra da verdade, ouvir a palavra de Cristo e viver uma vida hipócrita, não tem como, essa pessoa não se converteu ainda, porque quando a pessoa se converte, ela traz frutos da conversão, esse é o normal. Como Pedro diz, né, quando as pessoas perguntam para ele, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Você tem que se arrepender e trazer frutos de arrependimento. Então quando a pessoa se converte mesmo, ela muda, isso é conversão. Enquanto a pessoa é simpatizante com o Evangelho, ela continua na vidinha dela, mas quando ela se converte,
ela muda. E aí, domingo passado, a gente fez esse pagode, né? Que a gente falou lá se você não viu, procura na internet, você vai ver na página da igreja, tem o Tô Dentro, Tô Fora, né? Que falava igual aquela musiquinha do Tô Dentro, Tô Fora, se eu tô dentro, não tô fora, se tô fora, não tô dentro, se tô fora, não tô dentro, se tô dentro, eu vou ficar. Quem lembra dessa música? Essa música era dos Morenos, né? Todo mundo aqui era pagodeiro antigamente, olha só. Essa música reflete o Evangelho. Nós fizemos uma versão nova, não vou cantar aqui de novo, porque eu fiz feio pra caramba no domingo passado, mas procura na internet, você vai achar, participação especial do nosso amigo Rafael. Aí alguém te pergunta assim, o que é Evangelho? Você já teve todas as respostas, você pode responder para ela, o Evangelho é um pagode. O Evangelho é um pagode. Oh, como assim? Aí você canta a musiquinha para ele, se estou dentro, não estou fora, se estou fora, não estou dentro, entendeu? É um pagode. E aí eu fui procurar o significado de pagode, cara. Falei, estou estudando, né, para a mensagem, eu quero procurar o que significa pagode. Olha só que interessante. Pagode, isso aí está no dicionário, tá? Foi eu que falei não. Pagode, celebração com muita comida, música, dança e festa. Parece familiar para você? Celebração com muita comida, música, dança e festa. Isso aqui para mim parece o céu. Porque você lê em Apocalipse, no céu ninguém tem fome. Ué, mas não é? No céu ninguém tem fome. Ninguém mais terá fome nem sede. Então, muita comida. Tem que ter comida para não ter fome. Muita música. Você lê em Apocalipse que os anjos cantam o tempo tanto. Santo, santo, santo. Se tem música, tem dança. Certo? Se tem música, tem dança. A não ser nas igrejas presbiterianas, que ninguém dança, que todo mundo assim. Aqui tem dança. Nas igrejas mais quentes tem dança. E tem festa. Porque quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. É o céu. Então no céu, se você não gosta de pagode, provavelmente você vai para o inferno. Porque no céu tem pagode. Gravou, né? Enfim, tem que cortar essa. Vamos começar de novo, diretor. Enfim, hoje, a ideia disso tudo é o quê? Nós aprendemos já, sempre quando a gente fecha uma série é bom a gente relembrar. O Evangelho é reconciliação, o Evangelho é redenção, o Evangelho é aceitação. E hoje eu quero propor para você que o Evangelho é arrependimento. Uma última coisa engraçada que eu quero compartilhar com você, para você ter ferramentas na rua. Já falei para você que o Evangelho é o quê? O Evangelho é uma vida nova, o Evangelho é ponte, o Evangelho é graça, o Evangelho é matrix e o Evangelho é pagode. Notou tudo isso aí? Você está armado já para conversar com as pessoas na rua. E agora eu quero te propor uma última coisa engraçada. Pensa comigo, eu queria fazer uma ilustração, mas eu vou evitar a ilustração na tela. Pensa comigo. Reconciliação começa com qual letra? R, a origem de português. Redenção começa com qual letra? R. Aceitação começa com qual letra? E arrependimento? A. Formou um acrônimo aí, certo? R-R-A-A. Quem está com um bebezinho, tampa o ouvido do bebê que eu vou fazer um negócio engraçado agora. R-R-A-A. É um acrônimo, certo? Quando alguém te perguntar na rua o que é o Evangelho, você fala para ele assim, o Evangelho é um susto. E fica assim no suspense, o Evangelho é um susto. Aí a pessoa, como assim um susto? Aí você fala assim, ha! Peguei, o pessoal que estava dormindo eu peguei, né? Agora acordou, mas é R-R-A-A. O Evangelho é um susto. A pessoa fala assim, como assim? Ué, o Evangelho é reconciliação, é redenção, é aceitação e é arrependimento. Pegou? Anota essa daí que essa foi boa. Depois você me dá meus direitos autorais, tá? Arrependimento é o último passo porque ele depende da nossa resposta. Todos os outros passos não dependem da nossa resposta. Deus providenciou a reconciliação, Deus providenciou a redenção, Deus providenciou até a sua aceitação, porque o próprio Jesus disse que ninguém vem ao Pai se o Pai não o trouxer, certo? Amém? Ninguém vem ao Pai se o Pai não o trouxer. Ninguém é bom de coração o suficiente para se arrepender, se colocar de joelho e falar assim, eu quero esse Jesus maravilhoso que pede para eu carregar minha cruz, para eu me ferrar na minha vida, porque esse Evangelho não tem nada que eu ganhe. Ninguém quer isso. Ninguém quer, porque esse é o Evangelho. O Evangelho não é aquele negocinho de levantou a mão e acabou seus problemas financeiros. O Evangelho é carregar sua cruz, é viver como Cristo, que não tinha nem onde deitar a cabeça, é aprender a compartilhar tudo que você tem, até o que você não tem. Esse é o Evangelho. Então ninguém quer, naturalmente. Para vir a Ele, até a sua aceitação foi providenciada, foi estimulada pelo Espírito Santo. Mas o arrependimento depende de você. É a parte que a gente não consegue discernir quem está trabalhando, se é Deus ou é você. Depende de você. Eu não posso me arrepender por você. Ninguém pode se arrepender por você. Você é que tem que tomar essa decisão e falar, eu me arrependo dos meus pecados.
O arrependimento, se você fosse pensar num círculo, a reconciliação está aqui fora do círculo, porque Deus não vive no nosso espaço e tempo, então está aqui, ó, Ele já arrumou tudo. Daí vem a redenção, aí dentro desse círculo vem a sua aceitação, e lá dentro vem o arrependimento. Só que o arrependimento, ele não determina a existência dos outros passos. Grava isso. O seu arrependimento não determina a existência dos outros passos. Você se arrependendo ou não, Deus já fez a reconciliação, Deus já providenciou a redenção, você se arrependendo ou não. Então ele não determina a existência dos outros passos, só a eficiência. Porque o sacrifício de Cristo na cruz por você é em vão se você não se arrepender. Captou? O sacrifício de Cristo na cruz vai ser em vão por você se você não se arrepender. Então aqui mora o grande contraste. Ele não determina a existência, mas determina a eficiência dos passos que Deus já providenciou. O arrependimento, ele é para a salvação como a senha do cartão do banco é para a sua conta. Olha que ilustração legal. O seu arrependimento, ele é para a salvação, o que a senha do seu cartão é para a sua conta bancária. Para pensar. Imagine que você vai lá e abre uma conta, alguém vai lá e deposita 10 mil reais na sua conta. Ô glória! A galera fala, ô glória! Imagina que alguém deposita 10 mil reais na sua conta. A conta é sua, está no seu CPF, no seu nome, está tudo lá. O dinheiro é seu, depositado para você. Só que você recebeu o cartão, você não fez senha. Teoricamente não dá para você sacar. O que você tem que fazer? Você vai lá no caixa eletrônico, faz a senha, põe a digital e agora você tem acesso ao dinheiro. Assim também é o arrependimento. O arrependimento é a senha para aquilo que já está na sua conta. Olha que interessante. Aqui muda a perspectiva, porque as pessoas acham que eu tenho que mudar, que eu tenho que me transformar, que eu tenho que me limpar, que eu tenho que fazer um monte de coisa para me chegar a Deus. Não, Deus já fez tudo, já colocou na sua conta. Você só precisa fazer a senha. Entendeu? Só a senha. Quando você faz a senha, você libera o acesso para aquilo que já está na sua conta. E aí, para a gente fechar a série bem, eu acredito que essa série vai ensinar muitas coisas para nós. Eu acredito que nós vamos ter assim uma perspectiva diferente. Hoje, propositalmente, a gente fez tudo diferente, o culto foi direto, porque eu quero que você preste atenção nisso daqui. Se você tiver sua Bíblia contigo, quero pedir para você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, nós vamos ler do versículo 24 ao 30, e eu vou terminar a mensagem com esse versículo. Nós fizemos 4 mensagens diferentes, né? Na primeira mensagem não teve nem Bíblia, não teve versículo. Na segunda mensagem nós começamos com versículo, na terceira a gente fez um monte de coisa, rolou até pagode, e agora nós vamos terminar com o versículo. Atos capítulo 17, versículo 24 ao 30. Enquanto você vai encontrando aí, para te dar um contexto, Paulo estava viajando, passando por algumas cidades, pregando o evangelho, restabelecendo as igrejas, ou plantando as primeiras. E aí ele passa por uma cidade onde ele é expulso, porque deu um rolo, e aí a galera, os crentes, mandam ele para essa cidade de Atenas, na Grécia, e enquanto ele espera Silas e Timóteo chegarem, ele, como diz nosso amigo Tailã, ele resolveu dar um rolê. Paulo resolveu sair no rolê e foi avistar a cidade, como se estivesse em Volta Redonda. Chegou em Volta Redonda, não conhece a cidade, vou dar uma passeada na rua do shopping, que é a única rua que tem em Volta Redonda, certo? Vou ali no shopping, sobe 3 andares, desceu 3 andares, acabou Volta Redonda, acabou o entretenimento. Então Paulo resolveu dar um rolê. No rolê dele, ele encontra um monte de imagens. Ele passa e vê um monte de imagem, um monte de coisa, ele fica revoltado. Podia ter ficado quieto, Paulo tinha essa mania, linguarudo pra caramba, podia ter ficado quieto, mas ele resolve falar alguma coisa. E aí ele esbarra nos caras e fala: ó, eu vi que vocês são bem religiosos, eu vi que aqui tem um monte de ídolos, e tem ali um que está sem nome. Quero falar para vocês a respeito daquele ali, que está sem nome. É esse Deus aí que é o cara, é esse Deus aí que é o Deus, o resto é tudo fuleiragem. Captou? Esse é o contexto. E aí no versículo 24 até o 30, eu vou ler o descorrimento disso daí, para você entender a essência dessa mensagem. Até agora eu te dei várias respostas, né? O Evangelho é vida nova, o Evangelho é o Matrix, o Evangelho é pagode, o Evangelho é reconciliação, redenção, aceitação, é um monte de coisa. Mas a essência do Evangelho está aqui. Essa é a essência do Evangelho. Atos 17, versículo 24. Eu vou lendo e comentando algumas coisas para a gente terminar. Diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Já começa aqui um negócio interessante para você gravar na sua mente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Se você se diz cristão, você tem que assumir essa fé ridícula, que as pessoas acham que é ridícula.
Você tem que assumir essa fé ridícula de que foi Deus que criou as coisas. Não foi evento de uma explosão. Não foi o nada encontrando com nada que gerou algo. Não foi. Se você é cristão, você é convidado a depositar a sua fé nessa hipótese ridícula. É isso. É tão ridículo que Paulo diz que isso é idiotice. Quando ele fala para os caras que são cultos, os sabidos, ele fala: eu vim para vocês não com palavras eloquentes, mas eu resolvi conhecer Cristo e só Cristo crucificado. Eu sei que isso daí é idiotice para vocês, mas é o que é. É o que é. Em inglês a gente tem uma expressão quando você não quer discutir, quando as pessoas... Já viu quando você começa a discutir com a criança fica: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Já viu? Quem tem filho aqui já passou por isso? Quem tem filho? Já passou por isso? Você fala: mãe, por quê? Por quê? Por quê? A Bianca é o tempo todo: why. Em inglês a gente tem uma expressão que quando você quer acabar com a conversa, você fala assim: it is what it is. É o que é? Pronto, acabou. Acabou a discussão. Quando você fala it is what it is, não tem mais discussão. É o que é, acabou. É isso aí. Então, essa é a fé. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, isso inclui eu e você. Tudo que nele há inclui você também. Ah, mas eu não creio em Deus. Inclui você também. Também inclui você. É o Senhor dos céus e da terra. Por que Paulo fala isso? Olha que interessante. Ele é Senhor no céu, sim. Só que tem muita gente que espera até o dia da morte para resolver o problema com Deus. Quantas pessoas eu conheço que se dizem ateus hoje e que estão esperando até o dia da morte, estão esperando curtir a vida, estão esperando fazer tudo que pode fazer, eles dizem assim: quando eu morrer eu vejo. Quero te propor que quando você morrer é muito tarde. Muito tarde. Você vai entender por quê. Não deixe para amanhã o que você... Então, vamos mudar essa frase. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Quando você se encontrar com alguém que não conhece a Cristo, isso é que a gente falta na nossa... Sabe o que falta? Sabe por que as nossas igrejas estão do jeito que estão? Porque a maioria de vocês aqui já são cristãos, então eu vou abrir o verbo. Sabe por que as nossas igrejas estão do jeito que estão? Porque a gente perdeu o senso de urgência da volta de Cristo. É isso. A gente vive em uma sociedade como se... sabe o que... Você já deve ter ouvido falar. Desde o começo da história as pessoas dizem que Cristo vai voltar. Sabia que isso está escrito até na Bíblia? Que desde o princípio dos tempos diz que eles vão voltar? A gente vive numa sociedade assim. A gente está esfriando porque acabou a urgência. A gente encontra com uma pessoa e para nós hoje, quero incluir a gente, tá? Para nós hoje é mais fácil abraçar uma pessoa e encorajar essa pessoa a continuar no pecado dela do que falar para ela se arrepender de seus pecados. Mas se eu falar para ela se arrepender de seus pecados, eu vou ser aquele chato, inconveniente. Mas você prefere deixar ela ir para o inferno? É isso. Por quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. O arrependimento é essencial e a urgência que nós temos, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia. Nós precisamos espalhar esse evangelho. A gente está muito confortável. Todo domingo a igreja é cheia de crente. Para quê? Você não precisa vir aqui. Ninguém precisa vir aqui. Ninguém que é cristão precisa vir na igreja. Você pode fazer seu culto na sua casa. Pega seu violãozinho se você gosta de cantar, pega sua palavra, lê a palavra, medita a hora, você não precisa vir aqui. Nós estamos do jeito que estamos, porque nós não ligamos para o evangelho mais, nós não valorizamos a Cristo mais, nós não vivemos uma vida genuína mais, nós não pregamos com urgência, com medo, com temor das pessoas irem para o inferno. Toda oportunidade que você tiver de falar com alguém a respeito de Cristo, você deve. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Continuando. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mais uma vez, igreja não salva ninguém. Deus não está na igreja. Deus não está na igreja. Sabe onde que Deus está? Depois que Ele fez a reconciliação, a redenção, tudo isso. Ele está aí dentro de você aí. Ele habita aí. Você é o Cristo para as pessoas lá fora. Eu sou o Cristo para as pessoas lá fora. Não adianta nada a gente vir para a igreja e esperar que vamos ter um encontro com Deus. Tem um encontro com Deus na sua cama, debaixo do cobertor quentinho. Vou ter que sair para vir aqui para ter um encontro com Deus? Nós já passamos desse ponto, né? Não caia nessa besteira. Você não precisa ter um encontro com Deus, porque Ele já vive aí. Ele mora aí. Ele não habita em templos feitos por mãos. E Ele não é servido por homens. Olha o que o texto diz. É só a Bíblia. Você não precisa pregar outra coisa. Deus não é servido por homens.
Em outras palavras, Deus não precisa de você. Não acho que você é o bonzão, fala, hoje eu prestei um culto a Deus que foi, nossa, o fogo desceu. Deus não precisa de você não, meu irmão. Deus tem um esquadrão de anjos o tempo todo lá no pé dele, lá, ó, santo, 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 e os caras têm 6 asas. Você tem 2 perninhas magrinhas e um braço mal. Os caras têm 6 asas brilhando na glória. Você acha que Deus precisa de fato do seu louvor? Não. Por isso que Ele te deu essa escolha. Ele te deu a oportunidade de andar por esse caminho. Ele não precisa de você. Você que precisa dele. Como que você sabe? Porque diz aqui, ó, no versículo 25: Ele não é servido por homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele mesmo. Faz assim, ó, exercício, assim, ó, olha para mim, faz assim, isso aí é Deus que te deu. Porque agora, como Ele é detentor da vida, é Ele que dá vida, Ele podia fazer assim, ó, caiu. Ele pode fazer. Ele é que te deu, então Ele não precisa de você. Você é que precisa dele. Deus não precisa de ninguém. De um só, continuando, versículo 26, Ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em quem deveriam habitar. Para todas as pessoas que se julgam autossuficientes, esse aqui é o maior pesadelo de todos os tempos. Aqui diz que Deus determinou os lugares e o tempo. Primeiro, você não é uma coincidência do cosmos, uma explosão de nada com nada que deu alguma coisa. E segundo, você estar aqui hoje não é coincidência, não é influência do seu amigo. Foi determinado por Deus os lugares e os tempos. Ah, não concordo com essa teoria. Ué, então rasga a sua Bíblia. Está escrito ali, ó. Pode rasgar essa parte, então vive só pela outra. Você estar aqui hoje não é coincidência, é providência. É providência. Deus providenciou que você estivesse aqui hoje. Talvez você esteja assistindo online. Você não está aqui, mas está assistindo online. Não é coincidência que você está assistindo essa mensagem. É providência. Porque Deus tinha um plano para você ouvir essa mensagem e mudar algo. Continuando. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de um de nós. O objetivo da minha mensagem aqui, já estou terminando. O objetivo da minha mensagem aqui é para que você possa buscá-lo e encontrá-lo. Talvez hoje você nem encontre com esse Deus. Você não precisa encontrar, Ele não está longe. A palavra está falando aqui, Ele está aí. Ele está aí. Não precisa de muito esforço. Mas talvez não seja hoje. Mas você vai sair daqui hoje procurando esse Deus. Ou você procura esse Deus, ou você vira as costas completamente para Ele e vive uma vida pecaminosa, cheia de promiscuidade, toda errada, agradando os próprios desejos da sua carne. Porque não tem meio termo. Ou você está dentro, ou você está fora. Esse é o objetivo da mensagem. Pois nele, versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Versículo 29, assim, olha que interessante, olha o que Paulo fala, assim, ou seja, já entendendo tudo isso, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela imaginação e arte dos homens. Por que a gente enfatiza que o cristianismo é um relacionamento com Deus, não é uma religião, não é um ritual? Porque a palavra diz, a Bíblia diz, tudo aquilo que nós podemos saber a respeito desse Deus, diz que Ele não é semelhante a imagens feitas por imaginação e arte de homens. Então não adianta, aqui tem uma santa aqui do lado, aqui ó, no cartódromo. Em tempos de eleições, você vai ver o pessoal caminhando aqui, eles param em frente da santa e pedem para a santa ajudar eles em quem votar. A santa não faz nada. Aquilo ali é uma imagem feita pela mão dos homens, pela arte e imaginação dos homens. Ah, não gostei, você ofendeu a minha religião. O problema é seu, porque é verdade. Santo não faz nada. Você pode ajoelhar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Ele não vai mexer, ele não vai mover, ele não vai trazer dinheiro, ele não vai encontrar sua chave no São Longuinho, né? 3 pulinhos. Ele não vai encontrar sua chave. Isso é um exercício do cérebro. Quando você coloca no seu cérebro, o cérebro funciona com caminhos e ele acha que sua chave não é o São Longuinho. Entende de uma vez por todas que o cristianismo é um relacionamento com Deus vivo,
Não é uma imagem feita por mãos, não é uma escultura feita de pedra, porque isso é imaginação. Ah, mas os demônios, essas coisas, não, isso é tudo imaginação do homem, isso é criação na cabeça das pessoas. Só existe um Deus. Quando Paulo chega em Atenas, ele fala: tá vendo aquele ali sem nome? É esse aí que eu quero falar, esses outros aqui não valem nada. É isso, simples. Você, quando for defender o Evangelho, você precisa ter essa convicção. E aí, para fechar, no versículo 30, Paulo diz o seguinte: no passado, olha que interessante, no passado, Deus perdoou essas coisas. Não tem como falar de outra maneira. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, o que está escrito aí na sua Bíblia? Agora Ele ordena, Ele não está pedindo, Ele ordena que todos, nas outras mensagens a gente falou, o significado de todos em grego é todos. Ele ordena que todos se arrependam. Todos se arrependam. Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Esse é o Evangelho. Não precisa de nenhum enfeite. O Evangelho é a reconciliação de Deus. O Evangelho é a redenção de Cristo. O Evangelho é a aceitação que Ele provocou no seu coração. E o Evangelho é, por último, o arrependimento. Evangelho é arrependimento. Eu e você precisamos nos arrepender. Talvez você esteja assistindo online também. Você precisa se arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender. De quê? Arrepender dos meus pecados, dos nossos pecados, da vida que não condiz com Cristo, da vida que Ele perdoou até agora, porque eu era ignorante. A partir de agora, Ele não perdoa mais. A partir de agora, Ele ordena, Ele não pede, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Todos, significa todos. Talvez eu e você também. Por quê? Porque não é só um arrependimento daquele que não conhece a Cristo, é um arrependimento daquele que não vive como Cristo. Talvez hoje seja uma hora boa para nós nos arrependermos. Amém? Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Vamos fechar nossos olhos. Talvez você queira se arrepender também. Talvez, para ser bem claro, talvez você não conheça esse Cristo. Talvez eu estou te convidando a se arrepender, você não sabe nem do que você vai se arrepender. Talvez você não conheça esse Cristo. O que significa se arrepender? Significa dizer que eu não posso mais por mim mesmo, que eu preciso dele, que eu me arrependo do que eu fiz, que eu me arrependo de ter vivido de uma maneira que não devia e que eu preciso de Jesus. Eu preciso de Cristo. Isso é se arrepender. Se você quiser se arrepender, hoje você tem uma oportunidade. Como que eu faço isso? Feche seus olhos e diga para Deus: eu me arrependo. Não tem oração mágica. Não precisa de oração mágica. Feche seus olhos e diga: eu me arrependo. Ah, eu não tenho vivido como Cristo disse que eu deveria viver. Eu tenho feito coisas que não deveria fazer. Feche seus olhos e diga para Ele: eu me arrependo. Só isso. E aí agora, a partir de hoje, não faça mais. Como Jesus Cristo falou para as pessoas que se arrependeram: vá e não peques mais. Seus pecados foram perdoados. Vá e não peques mais. Amém? Vamos orar? Se você vai fazer essa oração pela primeira vez, que não é uma oração mágica, e você não sabe como orar, você pode seguir esse exemplo. Enquanto as outras pessoas se arrependem do seu próprio jeito, você pode seguir esse exemplo. Pai, obrigado pelo seu Filho Jesus. Obrigado pela minha salvação. Obrigado porque o Senhor me deu a possibilidade de me arrepender. Eu me entrego ao seu Filho Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida a Ti e te peço que o Senhor me ajude a viver de maneira que agrade o seu coração. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Abençoa o restante dos meus dias e me ajuda a viver na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Fechamos hoje a série do Evangelho nesse naipe. Quando você for para casa, lembre dessas coisas. Mas principalmente que o Evangelho é arrependimento.
arrependimento. Saia hoje com um senso de urgência. Todas aquelas pessoas que vieram à sua mente, que você sabe que não conhece a Cristo, que precisam se arrepender, vá numa missão de resgatar essa pessoa. Chegue para ela e fale: eu preciso falar para você a respeito de um Salvador chamado Cristo. Eu preciso falar para você a respeito do meu Senhor Jesus Cristo. Amém?